precisaremos fugir dos julgamentos pessoais e entender que cada um aspira de acordo com seu próprio grau de evolução. Sejamos tolerantes, pacíficos, caridosos. Tenhamos consideração pelos que sofrem e aceitemos com alegria os reveses que a vida nos traga, pois já sabemos que eles têm uma razão, que quase sempre desconhecemos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo emocionante. Eu já dou aqui os meus avisos iniciais que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative os sininhos de notificações para ficar sempre por dentro do mundo literário e deixe o seu like, porque o seu like me ajuda muito. Se você quiser também me acompanhe pelas redes sociais, porque lá diariamente eu posto conteúdos relacionados à literatura e à escrita, além de estar sempre interagindo com vocês. Antes de ir para o vídeo de hoje e mergulhar nessa história linda, eu quero deixar um recado do nosso patrocinador, que é a Editora Devaneios. A Editora Devaneios é uma editora diferente de todas que você já viu. Seu lema é igualdade, transparência e justiça. Eles estão recebendo originais e estão também vendendo espaços exclusivos em seus livros para que você possa fazer a sua propaganda por um preço bem acessível. Se você ficou interessado, eu vou deixar o e-mail deles aqui na descrição do vídeo, assim como também vou disponibilizar o Instagram da editora para vocês. Lembrando que eles imprimem 1000 livros todos os meses. Pessoal, o livro emocionante que eu vou falar hoje é O Espinheiro em Flor, que é uma obra psicografada por Sarah Goldman com a aproximação do espírito Kabir. Para você entender melhor esse vídeo, eu sugiro que você leia o primeiro volume, pois essa história se trata, na verdade, de uma tetralogia, que é o Sândalo e o Jasmim. O primeiro volume dessa tetralogia é Flor de Lótus, e eu já falei dessa obra aqui no canal, eu vou disponibilizar aqui na caixa de descrição do vídeo. Para quem não lembra, Flor de Lótus é esse livro aqui, é o primeiro volume da tetralogia. Esse segundo volume, que é O Espinheiro em Flor, ele é a continuação desse livro aqui e esclarece muitas coisas que ficaram, assim, digamos, com algumas pendências nesse livro. Vou recapitular aqui rapidinho o que acontece no livro 1, que é Flor de Lótus, para a gente já se inserir no universo do livro 2. Essa tetralogia trata-se de reencarnações de um conjunto de espíritos, né? Espíritos que estão conectados por séculos. E a trama centraliza os espíritos de Xandan, Nalini, que são espíritos almas gêmeas, Nimit, o mestre Kabir, entre vários outros espíritos que fizeram parte nas encarnações que estão no livro 1. O livro 1 mostrou 2 reencarnações desses espíritos. A primeira foi quando veio o príncipe Xandan e a princesa Nalini em um tempo longínquo. Nalini já tinha uma pendência com o rei Nimit, que era inimigo de Xandan, e Nimit rapta Nalini. Então Nalini tinha um dever espiritual com Nimit para a sua evolução e para, consequentemente, a evolução do rei Nimit. Na vida em questão, naquela existência, isso não foi resolvido, deixando para uma próxima reencarnação que também ficou com muitas pendências, principalmente entre Nalini e Nimit. E na segunda reencarnação foi numa época já depois de Cristo. Nalini e Nimit, sob outros nomes, outras identidades, também se casam e também acontece algumas reviravoltas, porque o amor de Nalini por Xandan, não importa a reencarnação, sempre será muito intenso, porque afinal nós estamos falando de almas que se complementam, estamos falando de almas gêmeas. Mas frisando novamente que se você quiser entender e estar a par de todo o procedimento, de toda essa narrativa, recomendo muito que você assista o vídeo Flor de Lótus, porque
lá eu explico de forma mais detalhada o que acontece na trama, principalmente os ensinamentos espirituais que o livro nos mostra. Nesse livro aqui, pessoal, os espíritos de Nalini, Nimit, Shandan e mais outros que fizeram parte do livro 1 reencarnam novamente em um cenário totalmente diferente. Agora, eles reencarnam em Roma, numa época em que Roma era governada pelo imperador Trajano. Dessa vez, o Nimit, grande inimigo secular de Shandan, vem como seu filho. Então, nessa encarnação em Roma, Shandan agora vem com a identidade de Gaius e Nimit vem com a identidade de Augustus. Trata-se então já de uma relação de pai e filho. E aí, gente, será que Nimit, vindo como Augustus, como filho de Gaius, que é o antigo Shandan, será que eles vão conseguir se acertar? Será que a questão do laço sanguíneo, de pertencer a uma mesma família, vai facilitar um amor fraterno? E não para por aí, porque Nalini, o espírito de Nalini, melhor dizendo, também reencarna nesse cenário. Dessa vez como Lélia. E Lélia, por um imprevisto do destino, ela acaba precisando, até por uma questão de conveniência, se casar com Augustus. Sim, gente, é isso mesmo. Agora, Nalini é nora de Shandan. E o antigo Nimit, Augustus, como em todas as encarnações, se encanta, se apaixona por Lélia. E é claro, gente, que Gaius também vai sentir uma coisa diferente por Lélia. Mas o livro, gente, ele fala justamente que se trata de um desafio que essas almas precisam enfrentar para que elas consigam evoluir e, consequentemente, ajudar a evoluir outros espíritos, principalmente o espírito de Nimit. Nisso, a narrativa também é intercalada com grandes ensinamentos da doutrina espírita. E um deles que eu achei muito interessante é que diz que todos nós somos devedores uns dos outros. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente vai julgar alguém. Temos que tomar muito cuidado toda vez que a gente pensa em julgar alguém, porque a gente nunca sabe as reviravoltas que traz a espiritualidade e os caminhos que elas apresenta. Então, pessoal, esse é o primeiro conflito. Gaius vai ter que enfrentar, superar o sentimento que ele tem por Lélia em prol do bem-estar do seu filho, que sim, sem querer dar um spoiler, mas falando assim brevemente, ele consegue nutrir um sentimento fraternal pelo filho, ele consegue desenvolver um sentimento bonito pelo filho. Muito embora esse tipo de sentimento não surja de uma hora para outra, de uma encarnação para outra. Aliás, o livro frisa que, segundo o Espiritismo, nós evoluímos de forma lenta, porém constante. Essa é a resposta que às vezes a gente fica se indagando, né? Seja em relação à nossa própria vida ou observando a vida dos personagens e fica pensando por que, né, colocar o pai se apaixonar pela nora e isso implicar na felicidade do filho. Sempre alguém está sofrendo. Por que tudo isso? Mas a gente começa a compreender que tudo foi estabelecido no plano já espiritual antes dessas encarnações. Muito embora agora encarnados e submetidos à lei do esquecimento, eles precisam enfrentar sérios desafios para que eles consigam libertar outras almas. O livro já trata muito dessa questão para tomar cuidado com o egoísmo, porque pelo menos o que eu entendi dessa obra é que nem sempre em todas as vidas, em todas as reencarnações, nós estamos destinados a ficar com o que nós chamamos de alma gêmea. Muitas vezes a gente está resolvendo pendências com outros espíritos que agora são outras pessoas que a gente não tem o conhecimento exato daquilo porque a gente esquece o que aconteceu nas outras vidas. A gente pode ter algumas lembranças estranhas, alguns sonhos, alguns lapsos, alguns dizem déjà vu, mas a gente não lembra com exatidão e não tem exatamente como
dizer de fato o que aconteceu, mas que a mensagem central e importante do livro foi que aqui nós somos todos réus. E não existe essa coisa de a pessoa é má, a pessoa é boa. Não. Todos estão em um patamar diferente de evolução e devemos respeitar o grau de evolução de cada um. E nessa primeira encarnação em Roma, porque esse livro também mostra 2 reencarnações, eu acho que os próximos livros também vão mostrar 2 encarnações em cada livro desses espíritos. Porque foi assim no primeiro e foi assim no segundo, então eu acho que vai ser nessa sequência. E eu posso afirmar que essa história deles agora no cenário de Roma, muitas coisas foram resolvidas, por assim dizer. E lembrando que uma observação muito importante que Sarah Goldman junto com Kabir fazem nesse livro é que os tempos históricos, o cenário na qual os espíritos criam forma, né, vêm sob a carne, influencia muito na personalidade e na forma na qual eles vão lidar com certas coisas e certos ensinamentos. Então, a nossa geração, a época que a gente nasceu, tudo isso são fatores que agregam a nossa forma de pensar, agregam a nossa personalidade. Então, tudo isso meio que está no inconsciente que a gente absorve. E o fato deles terem todos encarnado em Roma foi crucial. Eles estavam enfrentando uma época em que havia muita perseguição religiosa e política, além de várias outras guerras. E todo esse cenário faz com que todos recorram, de certa maneira, à fé. Uma coisa curiosa nesse livro de Sarah Goldman com a aproximação de Kabir é que o espírito Kabir, ele não reencarna nesse cenário, mas ele observa todos no plano astral, no plano espiritual. Há muitas reviravoltas, há muitos desafios que eles enfrentam nessa existência. E não é apenas a questão Chandan, Nimet, Gaius Augustus, mas com outros espíritos. A primeira parte já mostra a redenção de vários espíritos que, em vidas pregressas, como o que a gente vê aqui no livro 1, fizeram muito mal às outras pessoas, se renderam e se libertaram por outros caminhos, por algumas coisas que a vida impôs. Então, se você leu o primeiro livro, você vai se impressionar com alguns espíritos que reencarnaram aqui nas 2 partes do livro, o quanto eles se libertaram e o quanto expandiram as suas consciências. É muito intrigante a gente ver pessoas se tornando amigas, mas que em vidas anteriores eram grandes inimigas. E eu não tô só falando da relação entre pai e filho, eu tô falando de outras relações também. E é muito surpreendente isso tudo. E tudo se encaixa de uma maneira que faz tanto sentido que a gente fica arrepiado. Muitos dos espíritos que renascem em Roma evoluem bastante, entendem mais sobre a questão astrológica e espiritual. Eles aprendem também muito sobre o amor, sobre a fé e sobre a cooperação entre os outros. Então, eles realmente têm uma libertação muito poderosa. Contudo, a segunda parte, que é uma outra reencarnação que eles precisam enfrentar. Porque embora eles tenham resolvido inúmeras pendências, como eu disse anteriormente, não foram todas resolvidas. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é que antes da gente entrar no cenário da segunda reencarnação, que é o período anglo-saxônico na Inglaterra, sob a sombra da Idade Média, a autora, junto ao espírito Kabir, faz uma grande observação. Tanto é que o nome do capítulo é Elucidações, que é o capítulo mais importante do livro, em que ela explica várias questões do universo espiritual, o porquê certas coisas aconteceram na vida em Roma, tanto nas outras vidas que estão no livro 1, e o que deverá acontecer, qual caminho os espíritos precisam aprender na vida em um novo cenário. Ela, inclusive, fala que antes dessas almas se reencontrarem nesse cenário, eles reencarnaram
várias outras vezes sem se encontrarem. Então sim, teve muitas reencarnações em que Xandan não encontrou sua Naline e que Naline não encontrou Xandan. Em todas essas vidas em que eles não se encontraram, eles relatam sentir uma ausência, um vazio muito grande no peito, ou que tem sonhos constantes com uma pessoa e eles não sabem dizer exatamente quem é. Por exemplo, Xandan, em algumas vidas em que ele teve, ele sonhava muito com a Naline. Na verdade, encontrava muito a Naline no plano astral. E Naline também sentia aquele vazio no peito, que achava que nunca seria preenchido, e de fato não era. Às vezes não reencarnou na mesma época, ou então reencarnou na mesma época, mas não se encontraram. Isso acontece, e isso a gente, claro, né, a gente sempre acaba pensando na nossa própria existência, na nossa própria jornada, né, o que será que nós estamos devendo, quais são as nossas pendências, o que a gente precisa para evoluir. Embora seja um pouco triste pensar nisso, é essencial a gente pensar que essas encarnações em que eles não se encontraram, não se conectaram, é justamente para que eles evoluam em um certo patamar, para que outra reencarnação, ou seria até um outro encontro, eles possam ajudar mais um ao outro conforme as lições que eles aprenderam em cada existência. Na Inglaterra, Naline e Nimit vêm como irmãos, com nomes também bem diferentes. Eu não sei se eu vou falar a pronúncia correta, mas o Nimit vem com a identidade de Percy Berth. E Naline, eu acredito que a pronúncia seja Bethian. Os dois nascem em uma família cujo pai foi um grande inimigo de Naline também em vidas pregressas. Inclusive, no livro 1, em Flor de Lótus, a gente vê um soldado que odiava muito a Naline, que simplesmente não gostava da Naline. No primeiro livro, a gente não entendeu muito bem a causa desse ódio todo, né? Ficou de uma forma mais superficial. Só que no livro 2, que é no Espinheiro em Flor, a gente entende bem o porquê ele não gostava dela, assim como ela também não gostava dele. Ela não gostou dele em outras encarnações que eles tiveram depois. Mas nessa encarnação na Inglaterra, até que eles se saem bem, como pai e filha. E nessa encarnação, ela é muito crucial para entender uma coisa que aconteceu no livro 1, que é Flor de Lótus, porque vocês vão ter uma grande reviravolta. Sério, esse livro do Espinheiro em Flor tá cheio de plots, minha gente. É importante a gente entender também os desafios que a Inglaterra estava passando, para que a gente entenda também os desafios que os personagens vão precisar enfrentar. Essa época da Idade Média na Inglaterra marcava um certo retrocesso. Sim, retrocesso em relação às conquistas alcançadas pelo antigo Império Romano. Em outras linhas, era um tempo de retrocesso total, principalmente sobre a liberdade religiosa. Era a época em que a igreja predominava e desenvolvia um papel político e, além, claro, variadas formas de opressão ao pensamento. Sabe o que é interessante, gente, nessa reencarnação? Naline também reencontra Xandan, que tem também uma outra identidade, só que eles também não ficam juntos. Mas dessa vez, a Naline, ela tem um grande aprendizado espiritual, porque ela é comprometida, ela se casa com quem? Com Kabir. Sim, gente, com Kabir, que também está com outra identidade, que é um senhor muito sábio, e ele está como marido de Naline, ou Bertie. E aí vocês devem até estar se questionando, mas poxa, por que Naline e Xandan não ficam juntos? Mas aí é a questão, vocês precisam ler o livro para que vocês entendam o porquê de tudo, porque tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Naline não resolveu todas as pendências das vidas pregressas, nem Xandan. Naline, mesmo tendo uma grande evolução em outras vidas, ela ainda tem um pouco daquele sentimento de egoísmo, de pensar apenas em si mesma, de prevalecer as suas vontades em relação aos dos outros, e
essa é uma existência em que ela vai precisar lidar com isso. Tendo Kabir como seu marido, vai ajudá-la em diversas questões. O livro, gente, para vocês nem ficarem muito confusos, ele tem um apêndice no final das páginas em que falam a evolução, o nome de cada personagem em cada vida. Inclusive, eu mesma consultei algumas vezes, porque eu acredito que seja comum a gente se confundir um pouco até identificar quem é quem. Mas com esse apêndice, tudo fica mais fácil. O livro O Espinheiro em Flor, assim como o livro 1, também é intercalado com grandes aprendizados espirituais e também intercalado com passagens na Terra e passagens no mundo espiritual. Muitos questionamentos são levantados, muitas indagações são feitas, o que nos deixa ainda mais curiosos para ler o próximo livro dessa tetralogia. Um livro emocionante, sério, foi um livro que me emocionou muito, foi um livro que teve uma parte em específico nesse livro que me fez lacrimejar, que me fez chorar, e porque realmente é um livro muito emocionante, principalmente porque ele fala muito sobre o ato de perdoar, o perdão e o amor, e o quanto esses elementos, incluindo a paciência também, podem ser ingredientes essenciais para libertar um sentimento pesado, libertar a alma, libertar o espírito, libertar venenos que a gente mesmo alimenta. Do ponto de vista técnico, também não tenho o que reclamar. Capítulos curtos, linguagem fluida e ornamentada ao mesmo tempo, de forma que não compromete o entendimento do texto. Também acompanhado de ilustrações em cada capítulo, espaçamento de linhas bem convincente. É um livro realmente muito gostoso de ler, que você consegue ler bem rápido. Com certeza, quando você lê o livro O Espinheiro em Flor, assim como Flor de Lótus, se você acompanhar toda essa tetralogia, você vai descobrir muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza. E vai se questionar sobre várias outras coisas também. Foi um livro feito realmente para expandir a nossa consciência. E você, está acompanhando a tetralogia Sândalo e Jasmim? Você leu Flor de Lótus? Você já leu O Espinheiro em Flor? Ainda está no primeiro volume? Aguardando ler o segundo? Conte aqui pra mim nos comentários, porque eu quero saber. E se você não leu, me conte aqui as suas impressões. Frisando novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações e deixa já o seu joinha, porque me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Me acompanhe nas redes sociais se você quiser, e eu espero que todos tenham uma excelente semana.